Meus amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe, nos ilumine no aprendizado e na condução dessa noite. Iremos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Essa palestra compõe, na verdade, um seminário de 5 palestras. A primeira, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, onde apresentamos Jesus como sendo o maior psicoterapeuta de toda a história. A segunda palestra, a da noite de hoje, porque alguns casos de depressão têm sua matriz e sua gênese sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, que trazemos de outras encarnações. A terceira palestra, depressão, obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, depressão bipolar, ansiedade e angústia. E também a palestra depressão, materialismo, desapego e alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Por fim, a palestra depressão, autoconhecimento e iluminação interior. Nós identificarmos qual é a nossa missão aqui na Terra, por que estamos aqui, para onde vamos, o que de fato nós sentimos, o que tem por trás dos nossos atos, nos ajudando a combater assim a depressão. Então vamos iniciar pedindo a Jesus, o Mestre e amorado dos nossos corações, para que nos mantenha e nos deixe a sua paz. O sentimento de culpa, nos diz a psicologia moderna, em verdade, ao contrário de nos auxiliar, nos prejudica, nos provoca o remorso paralisante, impede-nos muitas vezes de iniciar uma nova jornada, de reparar os equívocos que possamos ter cometidos outrora, porque ele nos paralisa. Então, para a psicologia moderna, as palavras culpa e pecado deveriam ser abolidas do nosso dicionário. Infelizmente, muitos de nós trouxemos ainda atavismos, trouxemos ainda lembranças, condicionamentos de vidas pregressas, onde fomos ensinados a doutrina da culpa, do pecado original, a doutrina de que o sofrimento é agradável a Deus. E muitos de nós ainda hoje, até mesmo no interior do meu querido Ceará, ainda hoje há frades religiosos, sacerdotes, que se auto-martirizam, que se auto-chicoteiam, acreditando que aquele sofrimento seria agradável ao Senhor. E o nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque a nossa mediunidade não é ostensiva, eu não vejo, eu não escuto, minha mediunidade é tão somente obsessiva, só serve para os obsessores. E ele, através da inspiração, certa vez me disse: Nazareno, quando você falar ao público que há pessoas em pleno século XXI se auto-martirizando, as pessoas vão ficar muito surpresas. Mas diga para elas que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com chicotes, não mais com instrumentos de tortura, mas com os nossos pensamentos, com o nosso perfeccionismo, com o nosso sentimento de culpa, que são todos frutos do pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, como nos ensina o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nós vamos encontrar o orgulho como sendo o móvel, o motivo de quase todas as nossas ações. Nós achamos até que estamos fazendo aquilo pelo bem, pela caridade, pelo amor ao próximo, mas muitas vezes agimos por orgulho.
até na hora de fazer a caridade, muitas vezes, poder estar agindo por razões desconhecidas. E André Luiz Peixinho, ex-vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, médico, filósofo, expositor, ele fez uma pesquisa na sua casa espírita. Havia um grupo de 40 voluntários que faziam caridade. E ele perguntou a cada um deles, em particular, por que você faz caridade? E além de todos os motivos que nós poderemos elencar da importância da caridade, que nos fala a doutrina espírita, dos 40, 25 responderam que estavam fazendo caridade com medo de ir para o umbral. Dos 15 restantes, 14 deles reconheceram que faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegarem numa condição financeira no mundo espiritual mais vantajosa. E um deles, o mais jovem, disse: Peixinho, eu vou lhe falar a verdade. Eu faço caridade também, porque eu adoro sair durante a noite com os amigos e lhes falar que subi no morro tal, na favela Y, que fizemos isto e aquilo para contar vantagem, para demonstrar que a doutrina espírita é uma religião melhor do que as outras. Então, dos 40 trabalhadores do bem, nenhum deles estava fazendo a caridade pelo seu sentido mais legítimo, pelo altruísmo, pelo amor ao próximo. Veja então que nós estamos ainda na superficialidade dos atos, e por isso precisamos nos autoconhecer. De que nos fala a questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. E vamos encontrar, por exemplo, nos diz Adenauer Novaes, pessoas que muito servem, pessoas que são muito solícitas, que não sabem dizer não, elas podem estar trazendo, talvez inconscientemente, sentimentos de culpas de outras existências. E por isso elas adoram servir, adoram receber o amor das pessoas, já que elas mesmas não se amam. Acontecia comigo. Eu queria agradar a todos. Tudo que me pediam, dizia: faço. Nazaré, você pode fazer aquilo? Sim. E aquele outro também. Acumulava um monte de pendências e o meu inconsciente registrava: incompetente, irresponsável, você vai perder o braço, você não vai dar conta. Colocava um fardo demasiadamente pesado nos meus ombros e sofria com aquilo, porque eu gostaria de receber o amor das pessoas, já que eu mesmo não me amava. Trazia um sentimento de culpa inconsciente muito grave. E tive a oportunidade, nesta encarnação, de saber do que se tratava. Uma médium que não me conhecia, após eu ter sido atendido na Federação Espírita do Estado de Ceará, com problema de depressão, nós falamos da vez passada, no dia 31 de julho. Alguns dias depois, uma médium me procurou, no atendimento, na assessoria jurídica daquela casa, começou a falar comigo e eu demonstrei a ela que conhecia do meu passado anterior, e ela tomou um choque. E ela disse: então você sabe do que aconteceu com você? Sim, o caso da moça, que foi minha amante. Ela disse: Nazareno, depois do primeiro dia que eu vim me consultar com você aqui na Federação, ela me apareceu durante a noite. Me deu um susto. Apareceu muito magoada, muito contrariada, dizendo: você está pensando que ele é bonzinho? E começou a falar de você, que eu mal conhecia. Falou durante algum tempo. Tivemos outros encontros e ela psicografou pelo meu intermédio 17 páginas. Ela relutou muito em me entregar esse caderno de anotações, mas vendo que eu já estava preparado, que eu já tinha um bom conhecimento doutrinário, ela finalmente aqueceu. E foi um grande choque para mim. Saber das baianadas, das ciaradas ou candangadas da gente é muito doloroso, meus amigos. E por isso que durante a sessão mediúnica, normalmente nós não revelamos ao paciente, aquela pessoa, o encarnado que está sofrendo, para que ele não fique pior por conta do sentimento de culpa. E foi um grande choque para mim. Do alto do meu orgulho, já espírita há alguns anos, foi muito difícil saber que aquela moça, a quem não houvera magoado tanto, sofrera daquela maneira.
já nas últimas páginas, já no quarto, quinto dia de discografia, ela já não estava com tanta mágoa, já recordava-se os momentos em que passávamos juntos, mostrando que aqueles grandes ódios muitas vezes estão permeados de amor. As obsessões mais graves, mais severas, são as provocadas pelas lesões afetivas. Maridos traídos, esposas abandonadas, vilipendiadas, pessoas a quem amamos muito e um dia nós nos comprometemos diante de Deus. Então foi muito duro para mim e foi ao mesmo tempo muito bom, porque eu finalmente procurei a psicoterapia, ao auxílio de um profissional, espírita inclusive, que me auxiliou muitíssimo no tratamento da depressão e a me resolver nessa questão do sentimento de culpa, porque ele é muito mais grave do que a gente imagina. A culpa vai nos paralisar, impedindo que nós demos a volta por cima, que reparemos os nossos equívocos, porque ainda temos essa falsa impressão que sofrer é bom, que sofrer faz bem para o espírito, e não é verdade. Joana de Ângeles, falando do Divaldo Franco, ela lhe diz: Divaldo, as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos, elas percebem aquelas emanações sutis e desabrocham. Elas acordam somente com os raios do sol. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para nos fazer despertar para o amor, que esta sim é a nossa missão na Terra, e não sofrer. Sofremos por conta das vicissitudes da colheita de um passado ingrato. Como está escrito em Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Mas vejam que Allan Kardec, nos dias de Divaldo Pereira Franco, no Seminário de Plenitude, jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu utilizar-se da palavra lei de causa e efeito, porque sabia que para nós ocidentais a palavra karma tem um sentido negativo. Nós achamos que karma sempre é algo ruim, e nem sempre é verdade. Karma significa ação em sânscrito, e como eles acreditam na lei de ação e reação, uma ação positiva gera uma reação benéfica, uma ação negativa gera uma consequência dolorosa. Então nosso karma é dinâmico. O bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma, o nosso passado. O karma de vocês é frequentar a comunhão espírita de Brasília, é auxiliar essa casa que tem socorrido tantos corações aflitos, tantas pessoas sofrendo, tantos familiares chorando a ausência de um ente querido. Os trabalhos sociais, não somente de levar o pão, mas sobretudo o alimento espiritual da fé, da esperança e da consolação. Será levado em conta cada lágrima de mãezinha que a gente tiver ajudado a enxugar. Então o nosso karma pode ser positivo. E a doutrina dos Espíritos nos convida não para o sofrimento, não para o remorso, para a angústia, mas sim para o trabalho do bem, dizendo que é a caridade, que é o amor em ação, que cobre a multidão de pecados, como está escrito na Epístola de Pedro, ou como o próprio Cristo afirmou: a quem muito amou, seus pecados lhe foram perdoados. Então nós temos que ter essa consciência de deixar o passado passar, porque se nós não deixarmos o passado passar, nós trazemos ele para a nossa tela mental, nos diz o Espírito, que assina com o pseudônimo de Hamed, através das obras de Francisco do Espírito Santo Neto, que eu recomendo a todos que têm interesse nesse assunto. Renovando atitudes, as dores da alma, os prazeres da alma, conviver e melhorar, a imensidão dos sentidos, um modo de entender, e por fim, La Fontaine. Então ele nos traz várias interpretações, várias meditações sobre passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora até sobre as fábulas de Esopo e as fábulas de La Fontaine.
Então nós vamos encontrar ainda dentro de nós muito sentimento de culpa. Deixar o passado passar é fundamental. E por isso nós temos a bênção da reencarnação. E muitas pessoas não compreendem. Eu tenho uma familiar que ela me diz: eu não aceito esse negócio de reencarnação. Esse negócio de eu estar sofrendo, pagando por algo que eu não me lembro, eu não acho isso justo. E eu me recordo de Assarci Júnior, um médium de Fortaleza, que diz que a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade. Que nós esquecermos os nossos equívocos de outrora, os nossos apegos doentios, os ciúmes aviltantes, os sofrimentos, os condicionamentos, os traumas, é uma grande bênção para nós. Através da reencarnação, nos diz Allan Kardec, o espírito é mais ele mesmo, ele fica liberto um pouco daqueles condicionamentos que nós oferimos em outras existências. Vem para o nosso bem. A reencarnação, nos diz André Luiz, funciona como se fosse um filtro, um carvão, uma esponja, que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. As doenças vão nos auxiliar a drenar aqueles defeitos, aqueles problemas, fazendo-nos alcançar a saúde espiritual que é que verdadeiramente nos importa. Então a reencarnação no corpo físico é uma bênção. E o nosso orientador, ele gosta de fazer umas comparações muito engraçadas. Ele diz: Nazareno, vocês reclamam de barriga cheia. E é verdade. Aliás, um dia ele puxou minhas orelhas, eu estava reclamando porque eu estava entrando em reflexão, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, né? Ou então ficando muito romântico. Romantismo é sinal de depressão, normalmente. Antigamente a gente era chamado de romântico, hoje a gente recebe o estigma de depressivo. É romantismo, não fiquem preocupados. Então começa a ficar muito romântico, e ele me disse certa vez: mas vocês depressivos são muito ingratos, porque vocês se acham no direito de reclamar porque tem depressão, mas os cegos não podem reclamar, não. Os paralíticos que estão presos às cadeiras de rodas não podem lamentar a vida. Os aflitos, os doentes mentais não podem queixar-se, mas vocês, só porque estão com uma doença simples que funciona como uma rédea curta, que vem em vosso socorro, em vosso benefício, impedindo que vós cometeis mais equívocos do que outrora, freando-nos o orgulho e o egoísmo, fazendo-nos parar, nos trazendo a humildade, nos trazendo para próximo da divindade. Nós temos todo o direito do mundo de reclamar. Ficamos aflitos porque não alcançamos a cura de uma hora para outra, esquecendo que temos em nosso benefício tantos remédios, tantas invenções, tantos tratamentos, dos mais variados tipos, desde a acupuntura, a homeopatia e tantos outros tratamentos, que hoje a medicina já começa a reconhecê-los. A acupuntura, a meditação, o yoga, a homeopatia já são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. E tantas outras ferramentas que estão em nosso auxílio. Então nós temos essa consciência que estamos aqui aprendendo a amar. Esse é o objetivo da vida. Porque eu cheguei em uma casa espírita muito grande em Fortaleza. A Comunhão Espírita de Brasília, lá do Ceará, chama-se Grupo Espírita Paulo Estevam, onde eu trabalhava também. E depois de ser espírita de gabinete, que só fazia ficar lendo livros, a sorte foi que eu li Allan Kardec, toda a sua obra, exceto a Revista Espírita, ainda estou devendo essa ao codificador. Eu fui finalmente procurar o auxílio de uma casa espírita. E comecei a fazer o estudo do Evangelho em grupos, que lá eles chamam de TE, de tratamento espiritual, de evangelioterapia na Paraíba, apoio à reforma íntima no Pará. Tem vários nomes, atendimento espiritual. Aqui na Federação do Distrito Federal, no Sudoeste, da qual nós fazemos parte, nós temos um grupo às quintas-feiras, colocamos o nome de AME, Apoio à Melhoria Espiritual. E fiquei imensamente feliz ao saber da nossa companheira Germana, que essa casa também oferece o PADES, que vocês podem encontrar de segunda, quarta e sábado do mês. Segunda, quarta e sábado essa casa oferece também gratuitamente
esse tratamento, estudo em grupo do Evangelho, de autoconhecimento, reforma íntima, que isso sim é o que o nosso espírito está necessitando. Então fui lá fazer o TR em Fortaleza, e o monitor me perguntou: Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? Eu gostaria de perguntar aos senhores: por que nós estamos aqui na Terra? Vocês sabem? O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta? Quem pode me ajudar? Nos melhorar. Para nos melhorar, o que mais? Hã? Não dá para escutar falando baixinho assim. Resgatar os débitos do passado. Eu pensei que ninguém fosse falar isso. Estamos aqui sofrendo, não é? E aí ele perguntou, e eu falei mais ou menos isso que vocês falaram. Ele diz: nós estamos aqui sofrendo porque aqui é um mundo ainda de provas e expiações, mas que futuramente passará para um mundo de regeneração, onde não haverá tanto sofrimento. Nós estamos aqui em missão, alguns de nós, estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos. Estamos aqui para nos autoaperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. O monitor Zé Carlos olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como, se eu li tudo isso nos livros de Allan Kardec? Tudo que você falou está certo, Kardec está com a razão. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que nos deixou, que contém toda a lei e os profetas? Todas as escrituras, todos os mandamentos se reúnem nesse único mandamento: amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui, meu filho, para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque ainda não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir, porque já somos evoluídos intelectualmente, nos dizem os espíritos da codificação, mas estamos ainda com o coração atrofiado pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo medo. E esses instintos primários vão nos gerar todos esses problemas. É graças ao medo, que é fruto do instinto de conservação da espécie, que nós nos tornamos egoístas, orgulhosos, vestimos uma máscara, uma capa, para receber o amor das pessoas, já que eu mesmo não me amava. E por isso, queria tanto servir. Então a gente se autoconhecer vai ser fundamental. E a proposta do Pinga Fogo, do nosso querido Igor Bolim, da nossa querida Maraci, é justamente trazer esses temas para nos questionarmos sobre as posturas que estamos mantendo. Então deixar o passado passar vai ser fundamental, porque Deus nos perdoa sempre. Ele não exige algo que nós não podemos dar ainda. Quem é que não perdoa o filhinho traquinas que correndo pela casa tropeça, derruba o vaso muito caro que a sua mãe comprou na feirinha dos importados? E a gente não perdoa? Por que a gente perdoa? Porque ele não sabe o que faz. Nós também não sabemos o que fazer. Como é que é, Nazareno? Que conversa é essa? Eu já li a codificação, eu conheço o Evangelho de Jesus, eu já sei o que eu estou fazendo. Não sabemos. Infelizmente não sabemos. Saber que é bom ser bom, meus amigos, não é suficiente para nos transformar em anjos. A natureza não dá saltos. Um passo de cada vez. Nós estamos ainda com conhecimento intelectual, mas nós não ainda introjetamos naquele conhecimento. E o Espírito Hamed diz que o conhecimento verdadeiro é como você tentar explicar a uma pessoa o que é uma maçã. Se você ligar para um cearense lá do interior, daquela seca brava, e disser para ele como é que é uma maçã, ele não vai entender. Por mais que você explique, é um fruto redondo, um fruto vermelho, saboroso, cheiroso, enquanto ele não ver uma maçã, enquanto ele não morder, mastigar, digerir uma maçã, ele não sabe como é maçã. Então o conhecimento tem que ser projetado para o coração, conhecimento emocional, e tem que se espraiar nas mãos, na forma da caridade, na forma da ação. Conhecimento é isso. O Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos, e nós ainda não estamos cumprindo nem um pouquinho que seja
que Ele nos propõe. Nazareno, mas eu sei sim, não sabemos. A maior prova disso é o próprio Cristo no momento supremo da cruz, de braços estendidos, rogar a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos. Tivemos assim uma vaga notícia, e mesmo nós os espíritas ainda não acreditamos que somos espíritos, não vivemos como espíritos. E Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, narra uma história de um mentor espiritual que chega na reunião mediúnica e fala para os médiuns: vocês espíritas e médiuns, vocês não vivem como espíritos, vocês vivem como só tivessem esse corpo material. Nós não acreditamos ainda na imortalidade da alma, plenamente falando. Precisamos introjetar esse conhecimento. Então é muito importante ter essa consciência que não somos anjos ainda, que o nosso orgulho vai nos fazer querer parecer anjos sem sermos. Vamos estabelecer um padrão de perfeição que não temos ainda. E como não conseguiremos ficar 100% do tempo nele, vamos cair. E quando cair, vamos nos frustrar. Vamos nos condenar, nos cobrar, nos chicotear-nos com sentimento de culpa, com perfeccionismo, com o nosso orgulho. Então a gente tem que ter mais humildade, reconhecer a nossa pequenez e dar um passo de cada vez. Essa é a proposta do Cristo. Mas nós então temos a pretensão de saber tudo. Nós não sabemos tudo. Estamos ainda aprendendo. Então, Hamed diz que se nós trouxermos o passado para a nossa tela mental, ele vira presente. E o depressivo é muitas vezes alguém que está preso ao passado, ao remorso paralisante, ao saudosismo do tempo que passou e não volta nunca mais. Ou então está preso ao futuro com ansiedade, com angústia, com preocupações, que nós não iremos falar na noite de hoje. Mas é muito importante deixar o passado passar. Porque muitos de nós estamos chegando no mundo espiritual em situação delicada, porque ficamos nos condenando, nos cobrando exageradamente. Falta de humildade. Então, no Novo Testamento de Jesus, no seminário Perdão e Auto-Perdão de Divaldo Pereira Franco, em 4 CDs, nas obras do Espírito Hamed e tantas outras, nós vamos encontrar ferramentas para estudar esse assunto em profundidade. E vamos aprender hoje a nos auto-perdoar. Porque se nós não nos perdoamos, nós não conseguiremos cumprir o mandamento maior de amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, porque eu não me amo. Então precisamos nos perdoar. Deixar o passado passar, como Cristo nos convidava, dizendo: o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Temos que deixar o passado passar. E o nosso orientador, certa vez, me disse: Nazareno, vocês não vão esquecer tudo de mal que vocês fizeram nesta vida quando reencarnarem como crianças? Sim, é verdade. E não será para o próprio bem de vocês que Deus assim o permite, o véu do esquecimento? Sim. Pois diga aos espíritas que esqueçam logo hoje tudo que fizeram de mal e comecem uma nova vida, nascer de novo numa mesma encarnação, porque muitos chegam em estado deplorável no mundo espiritual. Então nós não devemos nos comparar a Chico Xavier, a Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, a Jesus de Nazaré. Nós não somos iguais a ele. Vanderlei Pereira, palestrante de Fortaleza, quando vai falar sobre Chico, ele costuma levar um retrato de Chico Xavier tomando café e sorrindo. Ele mostra a foto para a palestra, as pessoas olham e ficam sem entender o que foi. Chico gostava de tomar café? Mas ele explica: meus amigos, nessa foto tem um detalhe. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Chico está tomando café e sorrindo, depois de atender durante 30 horas ininterruptamente a multidão que vinha pedir auxílio e socorro no centro espírita. Chico está sorrindo. É o contentamento em servir.
Ele que renunciou à sua própria vida, dedicou inteiramente aos seus semelhantes a tarefa mediúnica, o trabalho no bem. Então Jesus nos convida para o trabalho, não para o remorso. E nós encontramos no movimento espírita, não na doutrina, mas no movimento, ainda algumas incoerências, muita cobrança, talvez fruto desses atavismos de outrora. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e a pessoa me disse: meu filho, muito cuidado. E eu disse: por quê? Porque aquele muito cuidado, muito será cobrado, viu? E quando eu lembrei de todos os livros que eu já tinha lido, eu pensei: vixe Maria, eu estou lascado. E fiquei intrigado com aquilo. Fiquei muito preocupado, mas meu Deus, será que é assim mesmo? Será então que quanto mais estudar, pior, não é? Que vai aumentar a responsabilidade. Será que é assim mesmo? Então a gente nunca deve interpretar uma frase literalmente solta. Tem alguém aqui formado em direito? Ou que trabalha na área jurídica, promotor, juiz, advogado? Não vou fazer pergunta não, pode levantar não. Como é que a gente interpreta uma lei? A gente pega uma lei solta e interpreta ao pé da letra? Não, não é? A gente vê se ela está de acordo com o artigo, com o caput, se ela está de acordo com o ordenamento jurídico, se não fere a lei complementar, ou mesmo a Constituição Federal da República, se ela não está revogada, quem disse aquela norma, para quem ela se dirige, em que contexto, o que é que diz a doutrina, a jurisprudência, para só então a gente interpretar, a interpretação sistemática, teleológica, não é? Então a gente não pode pegar uma frase assim solta. Quem sabe quem disse essa frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Levante a mão, por favor. Eu também não sabia. Jesus de Nazaré. Mas tem um detalhe muito importante. Jesus tem dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, homens orgulhosos, que conheciam a verdade, e quando ele falava aos pecadores, às pessoas simples, equivocadas, sempre generoso, sempre bondoso, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Eu desafio a quem encontrar no Evangelho uma passagem do Cristo condenando alguém que esteja equivocado. Mas ele chamava a atenção, sim, dos doutores da lei, dos homens que tinham conhecimento das Escrituras, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Chegarão primeiro que vocês, porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Jesus falava para o povo. Os fariseus e doutores da lei, eles sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles dizem. Era só discurso. Os fariseus colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Ficavam nas praças públicas, posando de santos, apontando dedos, dizendo que era impuro, quem era pecador. Os samaritanos eram considerados heréticos, os leprosos, as pessoas equivocadas, os paralíticos, eram marginalizados na sociedade judaica naquela época. A própria mulher tinha uma condição submissa perante o homem. E Jesus vem revolucionar toda aquela história. Dirige-se à mulher samaritana no poço de Jacó em Sicar. Lhe oferece água pura de beber, água que dá sedenta toda a sede, água pura do Evangelho. E aquela mulher sai saltitante, cantando hosanas ao filho de Davi, por reconhecer nele um verdadeiro profeta. Jesus se dirige e fala na parábola do bom samaritano, elogiando aquela classe que era considerada herética pelos judeus. Foi verdadeiramente um revolucionário. Então quem falou essa frase? Jesus de Nazaré. Mas para quem ele falou? Para um pecador ou para um doutor da lei? Para um doutor da lei. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Que nos diz Carlos Torres Pastorino, autor de Minutos de Sabedoria,
exegeta, católico, notável, que posteriormente tornou-se espírita e hoje nos traz mensagens do mundo espiritual através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ele nos diz que a melhor interpretação é a quem muito foi dado, muito será pedido e não cobrado. E foi Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, quem nos deu a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, por que eu nunca escuto ninguém falar dessa frase como a Kardec a pronunciou? É verdade, porque a gente só gosta da condenação, da cobrança, da punição. Esquecemos daquela outra passagem que Jesus diz: a quem tem, lhe será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ou seja, quem tem fé, quem tem conhecimento, ganhará ainda mais. Quem não tem fé, quem não tem conhecimento, até o pouquinho que tem, poderá perder. Então estudar não é bom não, pessoal. Estudar é ótimo, é fundamental. Mas com essa consciência também de humildade. Porque senão nós vamos virar os novos doutores da lei de antigamente, apontando quem está certo, quem está errado, condenando, julgando. Quando os apóstolos interrogam: quem te nomeou o juiz do teu irmão? Jesus é muito severo, dizendo que aquele que olha para o seu irmão e diz: raca, louco, é passivo de responder diante do Sinédrio. Então a gente não está aqui para condenar nem para julgar, estamos aqui para amar, para servir, para trabalhar no bem, porque é o amor que cobre a multidão dos pecados e não o remorso. A questão número 1000 do Livro dos Espíritos, que nos diz que é melhor, que somente por meio do bem se repara o mal. Ou a questão 770A, que é pouco estudada entre nós, que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Nos convidando então para a caridade, para o amor. Jesus não quer ninguém sofrendo, se lamentando por remorsos, não. O sofrimento é somente para nos curar do orgulho. É aquela cirurgia grave. É o remédio amargo que vai nos fazer despertar para o amor. Não é o objetivo da nossa existência. Estamos aqui para amar e para sermos amados. Então o convite do Cristo é muito claro. Jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Mas nós somos implacáveis conosco mesmo. Somos severos demasiadamente. E o Espírito Samuel me disse certa vez: Nazareno, vocês não são tão maus assim, vocês são bons. Vocês são espíritos muito nobres. Vocês na região, no mundo espiritual mais ferido, vocês não errariam tanto. Vocês são espíritos bons. Vejam como nós ficamos dentro da casa espírita. Todos nós ficamos bonzinhos, não é? A gente fica sorrindo, fica gentil, fica simpático. Por quê? Porque nós estamos sempre sendo influenciados. Mas o movimento espírita tem suas incoerências. Se o nosso querido Ivo psicografar uma mensagem belíssima, de grande teor, de grande amorosidade, e assinar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e se eu for elogiá-lo, você sabe o que eles vão dizer? Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: é isso, Nazareno? Foi apenas um instrumento. Não é verdade? Ficam até chateados se a gente for elogiar, né? No Espiritismo não pode elogiar, mas falar mal a gente pode, né? Falar mal a gente adora. Mas se depois de alguns dias eu encontrar o nosso mesmo livro, aprontando todas, fazendo tudo de errado, encontrar ele lá em Fortaleza, que ele esteve há poucos dias, encontrar ele lá na Praia do Futuro, fazendo tudo de não presta, eu olhar para ele e dizer: que é isso, Ivo? O que você está fazendo? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer: não, Nazareno, fui apenas um instrumento? Ora, não podem ser dois pesos e duas medidas, não é? Se é instrumento para o bem, também é instrumento para o mal, não é verdade? Então isso a gente vai compreender a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec interroga se eles influenciam em nosso pensamento, em nossas vidas e nossos atos. E eles dão uma resposta surpreendente que eu não entendia. Mais do que vós supondes, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. E a gente fica perguntando: não temos livre-arbítrio? Não temos o livre-arbítrio. Nós poderemos escolher sintonizar na frequência dos bons espíritos, e eles nos inspirarão a fazer bem,
Ou poderemos alimentar pensamentos de mágoa, de tristeza, de depressão, de remorso, de culpa, de dizer que a gente não é capaz, condicionamentos muitas vezes da própria família. Raul Teixeira, de uma palestra chamada A Força das Palavras, que ele fez aqui na comunhão, fantástico. Verdadeiras maldições, né? Maldizeres dos pais aos filhos, que se concretizam. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Lembrar de Paulo, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. Então a gente ter essa consciência. Então, se eu pisar aqui no pé do Ivo, dentro da casa espírita, você sabe o que ele vai dizer para mim? Ele vai dizer: Nazareno, me desculpe, porque eu deixei o pé no meio. Pise aqui no outro também, que é para não ficar diferente. Mas se a gente atravessar aquela porta ali e eu pisar no calo dele, vocês sabem que eu vou escutar, não é? Por quê? Porque nós estamos sempre inspirados por bons espíritos, acolhidos nesse ambiente tão amorosamente preparado, cuidado por esses benfeitores, embaixadores do amor. E por isso a gente fica bonzinho aqui na casa espírita. Então, no mundo espiritual, nós ficaríamos muito melhor, quase não erraríamos. Aqui estamos sofrendo muita influência, porque dizem alguns autores, Chico Xavier, que por volta do nosso planeta há cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 6 bilhões e meio encarnados, dá uma média de 4 espíritos para cada um de nós. E tem gente que é mais danada, carrega um pouquinho mais, né? Então eles estão sempre nos influenciando. E a gente tem que ter esse discernimento. E o sentimento de culpa vai ser um plug mental fantástico para a obsessão. Vai ser a auto-obsessão, que é a pior de todas. Porque se a própria pessoa se condena, se castiga, se martiriza, não há quem a possa ajudar. É muito importante se perdoar, meus amigos. Nós somos criancinhas na infância espiritual. Eu sou um espírito muito jovem, eu não sei vocês, mas eu sou um espírito muito jovem. Então a gente ter essa consciência que Deus, se Ele quisesse que nós não errássemos, teríamos criado anjos perfeitos, espíritos puros, dotados de toda a sabedoria, todo amor, toda a concórdia. Eles não erram, mas nós somos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, os princípios inteligentes da criação. E vamos aprendendo com os meninos com os milhões de anos. E tem muito espírita preocupado em se angelizar, nos diz Adenauer Novaes, esquecendo diante de se humanizarem, de serem humanos. Precisamos reconhecer que somos humanos, a nossa pequenez. Eu que sou baixinho, fica mais fácil de reconhecer a minha pequenez, né? Então a gente ter essa humildade, não se cobrar tanto, um passo de cada vez, porque Deus não nos exige algo que nós não podemos dar ainda. Ah, Nazareno, mas tem coisas muito severas. O Espiritismo mesmo fala daquele negócio de, na casa espírita, por exemplo, só tem 3 regras. Quais? A primeira disciplina, a segunda disciplina, a terceira disciplina. Eu já escutei muito isso também. E eu nunca gostei de disciplina. Aliás, um grande erro, um dos grandes aprendizados da nossa existência é a disciplina. Mas a disciplina mais importante não é com os outros, não é conosco. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual a matéria que Emmanuel é mais exigente? No trato com o semelhante. E às vezes a gente é impiedoso, a gente falta com a caridade com o semelhante. Então a gente tem que ver quem disse para quem. Quem falou essa frase, disciplina, disciplina, disciplina? Emmanuel. Para quem ele falou foi para nós? Para Chico Xavier. Porque Chico já era todo amor, toda bondade, toda renúncia. E se ele não tivesse disciplina, 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 ele não teria dado conta de nos deixar 421 livros publicados, uma obra extraordinária de amor, de caridade. Durante as horas de folga, trabalhou 35 anos sem parar. Então a disciplina é muito importante, diz André Luiz, mas é importante conosco, não para exigir do semelhante. E o Samuel me disse a vez: Nazareno, você sabe quais são as disciplinas mais importantes e que às vezes estamos esquecendo? Eu disse: não, quais? A disciplina do pensar, vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, não é somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir,
Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Essas são as disciplinas mais importantes. A disciplina conosco, sim, essa tem que ser severa, tudo, mas também com auto-perdão, com autoconhecimento, aceitar a nossa sombra que nos fala em que as nossas imperfeições, amá-las, perdoar-nos, é fundamental. Porque está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, ou a lei de Deus, na consciência. Então vai ser a nossa consciência em paz que nos absolve, ou a nossa consciência de culpa que nos vai fazer sofrer. Porque Deus não pune, Deus não castiga. Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, exclama: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais supremo amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Ele apenas nos apresenta as suas leis de infinita bondade. E nós vamos sendo adequados, ajustados, colhendo aquilo que um dia nós tivemos a liberdade de semear. E se nós semearmos flores, colheremos um grande jardim. Se semearmos espinhos, teremos um espinheiro em nossas vidas. Então o convite do Cristo é para a renovação, não para a condenação. Então é muito importante ter essa consciência de se perdoar, de se amar. Perceber então que trouxemos da Idade Média a crença no pecado original, a cultura da culpa, do pecado. E o apóstolo Paulo, na revista super interessante de dezembro de 2003, ofereceu-nos uma matéria de capa com a pergunta: Paulo traiu Jesus? Porque muitos exegetas, muitos estudiosos defendem que Paulo foi além dos ensinamentos do Cristo, porque ele saiu a pregar e levou um Cristo tão diferente, tão amoroso, defendendo que aqueles que reconhecessem Jesus como Messias estavam salvos. É a doutrina da graça, que é defendida também por João em uma das suas epístolas. Vamos ver então o próprio Paulo retornando como Martinho Lutero, dizem alguns autores, e promovendo a grande reforma protestante, questionando as atitudes da igreja medieval e mostrando que Deus nos ama incondicionalmente e nos perdoa sempre. Será que a doutrina da graça é tão equivocada assim? Nós entendemos que ele exagerou, que ele foi além. Mas toda vez que eu vou analisar algo, eu costumo utilizar a regra para a gente saber se uma coisa é boa ou se uma coisa é má, que nos oferece o próprio Evangelho. Aliás, a melhor resposta para quando alguém for criticar a nossa religião. Às vezes a pessoa chega e diz: Nazareno, você é espírita? Eu sou mesmo. Mas isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. E eu contraponho dizendo: por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má? Mas que regra? Pelos frutos os conhecereis. Todo fruto bom provém de uma árvore boa, todo fruto mau provém de uma árvore má. Assim, se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, a caridade, o perdão, a tolerância, a benevolência, o trabalho do bem, a luta em defesa da vida. Meu amigo, o fruto é bom. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi ele que nos disse: pelos frutos os conhecereis. Então a doutrina da graça, a doutrina de se acreditar salvo, é muito mais positiva do que a doutrina da culpa, do pecado original. Nossos irmãos protestantes estão muito bem nesse quesito. Se acreditar salvo é muito positivo. O problema é que eles acham que somente eles são salvos. Esse é o único problema. Mas se acreditar salvo, acreditar que Jesus nos ama incondicionalmente, é verdadeiro. É útil para o nosso bem-estar espiritual. Então vamos ver um Cristo sempre generoso com os pecadores e sempre severo com os doutores da lei. Vai pegar pessoas equivocadas, pecadores, para semearem a boa nova. Por exemplo, Judas, depois de trair Jesus, dá uma olhadinha aqui no horário, falta só mais 5, né? Judas, depois de trair Jesus, cai em profunda depressão e comete o suicídio.
Pedro, depois de trair Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás, faz a grande transformação da sua existência. Transforma aquela depressão em transformação, em melhoria, e erige a casa do caminho e dá sua vida em testemunho de Jesus. Então ele fez questão de pegar pessoas equivocadas, jamais chamou a atenção de nenhum deles. Vejam ele diante da mulher adúltera, depois de afastar seus opositores, o que é que ele diz? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. E ele poderia, espírito puro, poderia ter dado um sermão certamente merecido para aquela mulher, mas ao contrário ele diz, eu também não te condeno, vá e de futuro não toques a pecar. Ainda botou de futuro. Vai pegar Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, doutor do Sinédrio, um dos grandes responsáveis pela perseguição aos cristãos, que mandou apedrejar Estevão, que é o mesmo Gesiel, irmão de sua noiva Abigail, sem o saber. Jesus pega aquele homem que vê Estevão chorando já no momento da morte. Abigail se aproxima dele e ele fala, Abigail, minha irmã, perdoe Saulo, porque ele ama tanto a Moisés, que no dia que ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E fere seus olhos a caminho de Damasco. Saulo cai no solo e exclama, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus toca o coração daquele homem e transforma no maior divulgador do seu evangelho. Pregou mais do que Jesus. Durante toda a vida, abandonando todos os bens, todas as propriedades, todos os títulos, ele sai a pregar em nome do Messias, ao ponto de exclamar, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Se Saulo ficasse paralisado pelo remorso, meus amigos, ele não teria dado um passo sequer. Jesus vai pegar Zaqueu, o que foi um grande escândalo naquela época, ele caminhando no meio da multidão, vê aquele homem baixinho em cima do sicômoro e diz, Zaqueu, desce daí, apressa-te, porque ele te me hospedar em tua casa ainda hoje. Foi um escândalo, porque Zaqueu era chefe dos publicanos, arrematavam em asta pública o direito de cobrar imposto aos judeus, e por isso eram odiados e invejados também. Jesus faz questão de hospedar-se na casa dele e diz a ele, depois de ele revelar, Senhor, a partir de hoje dividirei metade dos meus bens com os pobres e devolverei em quádruplo tudo o que eu houvera extorquido antes. Zaqueu, a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Bem-aventurado tu és. Vai pegar pessoas equivocadas. Pedro, um homem de fé vacilante, que vacila caminhando na direção do Messias sobre as águas e afunda, nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás. E vai pegar aquele homem de fé ainda tão vacilante, tão simples, tão rude, e transforma em Cefa, em pedra, rocha onde edificaria a sua igreja, e faz a grande transformação daquele homem simples e inculto, sendo o grande representante de Cristo em sua época. Vai pegar Maria Madalena, uma mulher cheia de tesouros, muitas sebas, muitas joias, mas extremamente infeliz, depressiva, porque não encontraram na água salgada do mundo que quanto mais a gente sobe, mais a gente tem sede, nos bens materiais a verdadeira felicidade. E ouviram falar que aquele estranho profeta que enxugava a lepra, que devolvia a visão aos cegos, que levantava os paralíticos, se encontrava em Cafarnaum, na casa de Pedro, muito próximo de Magdala, onde ela residia. Toma de um barco, singra as águas do lago Tiberíades sob os embora estrelado, e dirige-se para encontrar pela primeira vez aquele estranho profeta. Entra na casa de Pedro com muita vergonha, abre a porta. Jesus falava aos discípulos quando ela entra, ele dirige seus olhos para ela, e sem jamais tê-la visto, lhe diz, Maria, tu me conheces, Senhor? E melhor lá que estivesses exposta como mercadoria das ilusões, muito melhor seria se estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz, desgraçada de mim,
Tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que amas teus filhos, é para amardes aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês o monturo depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar-lhe e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo. Pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora de Jesus. Jesus então nos convida, meus amigos, não para o sofrimento, não para o remorso paralisante, mas nos convida para o amor, para a caridade, para a renovação. E às vezes a gente pode dizer: Nazareno, mas eu já estou tão velhinho, já estou com 80, 90 anos de idade, não tem mais jeito para mim. Claro que tem. A proposta de Jesus é revolucionária. Lembre-se que ele nos deixou a parábola dos trabalhadores de última hora, dizendo que o rei contratou vários servos para trabalhar na vinha e pagou a cada um deles um denário. Os que começaram a trabalhar bem cedo, e mesmo aqueles outros que começaram a trabalhar 5, 6 horas da tarde. Quem começar a trabalhar hoje no bem, meus amigos, vai ganhar o mesmo salário que ganha, por exemplo, a nossa querida Maísa Braga, que ganha, por exemplo, o seu Duval, tantos trabalhadores do bem, vai ganhar o mesmo salário. Os últimos ganharão igual aos primeiros. Ele não exige nada que nós não podemos dar, mas nos convida para o amor, porque é o amor que cobra a multidão de pecados. Então nunca desistamos do amor. Os Espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo, que o amor de Deus que está presente entre os átomos, as moléculas, a força de coesão é o amor. Do mesmo modo, é o amor de Deus que sustenta as galáxias. O amor é a força mais poderosa. Então jamais desistamos de amar, porque o amor, enfim, vai nos redimir, para que todos nós possamos dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão, que me ampara, que me sustenta, que me levanta em plena depressão. Olhando no horizonte e por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho ao azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que Jesus, com seu amor, nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz. Enquanto Nazareno se refaz, se servimos uma água e antecipadamente agradecemos pelas palavras tão queridas, sempre de forma carinhosa, mais uma vez presente em nossa casa, e teremos novo encontro no dia 20 de novembro e daremos sequência às questões. Mas antes de passarmos para a questão, temos uma divulgação. No próximo dia 16 de setembro teremos o Sim Debate, promovido pelo Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita, com o filme Espíritos, a Morte está ao seu lado, que será realizado no Sim Brasília, ao preço único de R$10, e já está sendo vendido aqui na livraria da casa. Lembrando ainda que no mês de setembro teremos mais 2 palestras já agendadas no dia 11 de setembro, com a Patrícia Braga, sexóloga e pedagoga, que nos falará sobre energias sexuais. E no dia 28 de setembro, Antônia Nery, que nos falará sobre homossexualidade. Bom, ainda podem ser feitas questões. E tem aí pessoas do apoio que podem realmente nos atender. Pode. Tem umas pessoas que precisam. Pode ser material, se você quiser divulgar, por favor. Pode dar. Pessoal, lá fora nós temos uma banquinha, em frente à livraria,
cerca de 20 títulos de CDs e DVDs de palestras diferentes da nossa autoria. A palestra de hoje, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, é um CDzinho azul desse, tem ela também em DVD, tá? Temos as palestras sobre depressão, vocês podem comprar separadas, podem comprar também o kit. São 5 CDs por apenas R$30, tá? Toda a renda da noite de hoje revertida para a Comunhão Espírita de Brasília e para a Associação Estação da Luz, que está fazendo um trabalho fantástico de divulgação da doutrina espírita. Teatro, Semana Chico Xavier, agora um filme sobre Bezerra de Menezes, que em breve estará nas telas para a gente conhecer. Nós temos palestras em MP3, temos 3 CDs de palestras em MP3, temos palestras em DVDs, esse é amarelinho, tá? Temos lá fora também palestras de Divaldo Pereira Franco, em DVDs, palestra que eu fiz em 2005, Diretrizes para uma Vida Feliz. Tem também as palestras de José Raul Teixeira, que fez este fim de semana aqui em Brasília, palestra na sexta-feira, o Espírita no Mundo Contemporâneo, casamento que ele fez no sábado no Gama, e ontem uma palestra fantástica no Grupo Espírita Valco Barbosa de Lima, Tragédias Coletivas, o acidente que tivemos recentemente de aviação e tantas outras tragédias, estão disponíveis em DVDs e CDs lá fora. Eles ainda estão sem a capinha, que eu não deu tempo de fazer, mas vocês compram também em DVDs e CDs, toda a renda revestida para a casa de vocês. Tem um livrinho também, Nós e o Mundo Espiritual, o melhor livrinho que eu conheço e mais barato, para quem quer começar na doutrina espírita. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Sou espírita graças a ele. Custa apenas R$5, tá? Também toda a renda revestida para a casa de vocês. E o livrinho Temor a Deus, mostrando que a Bíblia não condena a doutrina espírita, como defendem alguns nossos irmãos. Tem CDs duplos, tem kit, tem DVD, tem CD de MP3. Tem um CD duplo que eu queria chamar a atenção dos senhores, que é muito interessante. Análise das críticas ao Espiritismo. Nesse CD a gente mostra, rebate todos os argumentos dos irmãos, normalmente evangélicos, que dizem que a Bíblia condena o Espiritismo, que o Espiritismo é contrário à lei de Deus. Então a gente sai e faz uma abordagem bem interessante, e junto dele tem uma palestra sobre reencarnação também, segundo a Bíblia e a ciência. Então temos vários títulos, né? Depressão e Terapia do Amor, Jesus Nova Escola do Mundo, Alcoolismo, Casamento, A Paz em Família, Reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. Temos conflitos sexuais, perdas de pessoas amadas em DVDs e CDs. Temos as palestras, vários títulos, né? E vocês poderão estar comprando hoje. Pode pagar lá fora, em frente à livraria, em dinheiro ou cheque, pode ser cheque predatado, para quem precisar. Se quiserem pagar no cartão, vocês pagam dentro da livraria, tá bom? Porque a gente não tem a maquininha do cartão, mas na livraria tem. Então aproveitem, só vão estar aqui hoje. A gente convida quem quiser ajudar essa casa, ajudar a Estação da Luz também. Está esse material. Quem quiser levar um kitzinho de depressão para uma pessoa, um amigo, um parente que está doente, que está sofrendo, vale a pena, o valor é bem baratinho. Dizer para vocês que vocês podem também comprar separadamente e que podem, inclusive, nós vamos estar com uma promoção especial. Vamos estar aceitando vale transporte, ticket de refeição, bônus hora, pode pagar parcelado, tá certo? Quem quiser dividir o cheque, não tem nenhum problema. Pagando nesta encarnação, está tudo bem. E se desencarnar, não precisa pagar. Quem gostar do material e quiser fazer cópias, pode fazer. Vamos fazer a pirataria do bem. Mas para cada cópia que os senhores fizerem, vamos pedir que façam uma pequena doação para essa casa, porque o objetivo desse trabalho é arrecadar fundos para ajudar as casas espíritas, o movimento espírita, a quem nós devemos tanto, tá bom? Então fiquem à vontade, depois lá fora, para olharem os CDs. O CD é R$10, o DVD é 15, você leva a partir de 3 DVDs, sai por R$10. E o CD a partir de 4, ele sai por R$5 cada CD. Então, é quase o preço da feirinha dos importados, né? E aqui a gente vai estar ajudando a nossa casa. Então, o nosso presente da Federação Espírita do Distrito Federal, presente da Associação Estação da Luz, que a gente traz aos senhores também. Fique à vontade e pode levar no cartão pagando na livraria, tá bom? Só vamos ficar aqui hoje, aproveita. Ok, obrigado, Nazareno. Estamos diante do próximo garoto propaganda das Casas Bahia. Bom, vamos à primeira questão. O objetivo da doutrina não seria a reforma íntima? Sendo assim, não deveríamos nos exigir uma melhor
uma melhora gradativa comparando com as experiências passadas? Portanto, o passado não seria importante? Muito boa pergunta. Reconhece-se o espírita pelo esforço em que empreende em domar as suas más inclinações, nos diz Allan Kardec. Então a gente vai reconhecer, esse esforço vai ser muito válido, muito útil para nós. Mas a gente tem que ter limites, não é? Por exemplo, aquela questão que fala sobre a lei do trabalho e do repouso. Kardec pergunta qual o limite do trabalho. E as entidades venerandas dizem o limite das forças. E tem gente que exagera demasiadamente. Elas esquecem que elas não têm limites, nós precisamos ter limites. É o limite das forças, mas tem gente que não tem limite. Então é muito importante essa humildade também. A reforma íntima é fundamental. Mas se nós não fizermos a reforma íntima com amor, se nós ficarmos nos odiando pelos erros que cometemos, se nós ficarmos nos martirizando, nos auto-chicoteando, nós não vamos progredir. Nós podemos pensar ao contrário, dizer que Deus bom para mim é esse. Que Jesus de infinito amor, de infinita misericórdia, está lá no evangelista Mateus 2 vezes. Eu acho que não está repetido por acaso, meus amigos. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, se a gente fizer essa reforma íntima pensando no bem e na retribuição de tudo que recebemos de Deus, é muito melhor do que fazer com medo do sofrimento ou com remorso paralisante, que a gente não vai nem conseguir. Então, ter essa consciência do auto-perdão é fundamental. Reconhecer que um passo de cada vez, não se exigir tanto, porque a gente não pode dar conta do que ainda não tem condição. Cada um recebeu um talento diverso. Teve um que recebeu 5 talentos, outro só recebeu 1. Mas, em vez de soterrar com medo, com vergonha, com remorso, vamos colocá-lo para produzir, sim. Jesus nos contou, por exemplo, a parábola do semeador, dizendo que aquele que semeia sai ao semear. Que alguns grãos caíram no solo pedregoso, no solo seco, no solo árido, mas alguns caíram no solo útil e produziram 30 por 1, 60 por 1 e alguns grãos 100 por 1. Vejam que todas as palavras bonitas que tem no Evangelho, sobre recompensa, sobre felicidade, a gente sabotou. A gente substituiu por palavras difíceis. Quem sabe aquilo que significa galardão? Recompensa, não é? Prêmio. Por que não colocaram uma palavra mais fácil? Quem sabe o que significa evangelho? Boa nova, boa notícia. O Cristo desceu dos páramos celestes para nos deixar a boa notícia, a gente recebeu e continuamos tristes e seguros. Quem sabe o que significa bem-aventurados? Levante a mão, por favor. Não vai salvar minha aula, não? Eu também não sabia. Bem-aventurados significa felizes. Felizes que sofrem, porque serão consolados. Felizes que têm sede de justiça, porque serão saciados. Jesus vai falar de felicidade, alegrias. Comparou a sua estada aqui conosco como se fosse uma festa onde o noivo estava com os amigos. Falou-nos da parábola do bom samaritano, do filho pródigo, dizendo que o nosso pai é semelhante àquele que, vendo o filho que pediu-lhe a herança antecipadamente, gastou tudo com bebidas, com festas, com drogas, com mulheres, que volta para pedir não perdão, mas para pedir para trabalhar como seus jornaleiros, para se alimentar da lavagem dos porcos, porque ele mesmo não acreditava que lhe era lícito pedir perdão ao Pai. Jesus nos diz que o nosso Pai é semelhante àquele que, vendo o filho que estava perdido, abre os braços, lhe recebe com todo amor, com todo carinho, manda matar o melhor novilho, porque o filho que estava perdido retornou à casa do Pai. Esse é Jesus. Este é o nosso Pai de infinita bondade. Então a reforma íntima é importante. Analisar o passado é importante, sim, mas nós não vamos poder mudar uma vírgula sequer do que já passou. Nós somos escravos do nosso ontem, mas somos senhores do nosso amanhã, nos diz o Espírito Emmanuel. E o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Então reforma íntima, sim, mas sem culpa, sem condenação. Obrigado, Nazaré. Como enfrentar o medo de uma recaída depois de um período depressivo, mesmo deixando o passado passar e perdoando aos outros e a nós mesmos? Como evitar a recaída, né?
O Espírito Hamed, o Espírito Lourdes Caterine e Batuíra, no livro Conviver e Melhorar, ela traz uma figura muito poética, muito bonita, dizendo que no ano nós temos as estações: primavera, verão, inverno, outono. E nós, seres humanos, também, nós temos esses ciclos de altos e baixos. Todos nós temos momentos de mais alegria, de mais introspecção, que a gente não pode ficar naquela vigilância tão grande e dizer, poxa, estou tristinho, estou com depressão. Aí fico com depressão porque está triste. Então deixar a vida correr naturalmente. Existem as personalidades ciclotímicas, segundo a psiquiatria, que são essas que têm uma oscilação muito grande do humor. Mas o depressivo verdadeiro, o depressivo que tem aquilo organicamente, aquele problema, ele vai ter tristezas independente de ter motivos ou não, né? Não vai ser só depressão reativa. Ele vai ter depressão endógena, sem motivo algum. Então é reconhecer que está num aprendizado. Reconhecer que tudo que Deus permite é para o nosso bem. Que Ele só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Lembrar que Francisco de Assis teve depressão durante um ano acamado. E foi naquela noite escura de quase um ano que ele deu a grande transformação, um grande salto na sua evolução espiritual. Reconhecer aquele momento para o autoconhecimento, para a humildade. Meus amigos, nosso passado não é nada recomendável. Nós temos que agradecer tudo que temos aqui hoje. O Samuel fala isso para mim, Nazareno. Está lá no livro Céu e Inferno, é verdade. Nos diz que, os Espíritos dizem que a Terra é semelhante a um purgatório. Nós estamos no purgatório. E é um purgatório tão maravilhoso que a gente não se dá conta. Em vez de ser lançado numa prisão, condenado eternamente, como o inferno antigo, o inferno medieval, nós viemos no purgatório. Em primeiro lugar, a gente esquece tudo de ruim que a gente fez, para não ficar com sentimento de tudo. É recebido por uma mãe amorosa, por um pai carinhoso, ou pela falta deles, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. E voltamos a ser crianças novamente. O aconchego do mar, o carinho dos irmãos. Eu me recordo de minha mãe, muito católica. Ela me dizia muito, Nena, eu queria tanto voltar a ser criança de novo. Por que não? Porque eu era tão feliz. Estava lá da minha mãezinha, brincava com meus amiguinhos. Depois que eu me tornei espírita, eu disse, mamãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. A senhora vai ser criança de novo. Então Deus nos permite voltar, esquecer tudo, começar do 0 a 0. Não importa as baianadas. Começamos do zero, com a família, com carinho. Nos dá inteligência, saúde, nos dá um corpo físico, nos dá a bênção de conhecer o seu Evangelho, de luz. Veja que não nos ofereceu a cura, não. Porque a doença é necessária para nós. Porque nós somos doentes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do egocentrismo, do medo. Ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar. Porque a doença é necessária para a nossa grande transformação como espíritos. Então, o alívio, a esperança, o consolo. Quando nós analisamos tudo de bom que temos, quando analisamos que muitos dos sofrimentos que temos não são por culpa de Deus, mas dos nossos condicionamentos, da crença na mídia, na sociedade, tentando fazer o que Ele exige de nós, e muitas vezes soterrando os talentos que Deus nos confiou, aí nós vamos ver que estamos ficando tristes. Mas vamos fazer o Evangelho lá, vamos buscar asilo na casa espírita, vamos buscar a ajuda de alguém, vamos auxiliar. Porque na hora que a gente vai auxiliar o semelhante, a gente esquece dos nossos problemas, né? A gente tira a lupa, a lente de aumento do nosso problema e vê quantas dificuldades que existem na Terra. Quem aqui assistiu o filme Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio? Levante a mão só. Não é fantástico? É um choque de realidade, né? A gente está aqui reclamando da vida e vai ver o drama da África. Quantas famílias sendo trucidadas, separadas. É um filme que é triste, mas que tem um final feliz. Assistam, vale a pena. Nem que seja pelo Leonardo DiCaprio, ou por aquela outra atriz muito bonita que tem nele, mas é uma lição de vida para nós. Aqui é um mundo de provas e expiações. A felicidade nós encontraremos sim
mas os mundos próximos, o mundo de regeneração e que se avizinham, o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. Vamos ter essa consciência e essa esperança, porque vamos vencer a noite escura da depressão, porque tudo passa. Tenhamos paciência, tenhamos humildade, aproveitemos aquele momento para refletir, para meditar, para nos engrandecer espiritualmente e para aprender com Jesus a paciência, a penitência, lembrar do pobrezinho de Assis, que sem necessidade se penitenciava durante muitos dias pedindo somente pão e água, jejuava muito, freirão levava tão poucos suprimentos, e ele orava incessantemente ao Altíssimo, agradecendo pelo irmão Sol, pelo irmão Vento, pelas irmãs abelhas. Era um ser em plena comunhão com Deus. Já que eu comecei a falar dele, eu queria falar da alegria. A alegria, meus amigos, é uma bênção em nossas vidas. Sejamos mais alegres. Eu sei que na casa espírita tem muita gente sofrendo com muitos problemas, mas a alegria é um bálsamo em nossas vidas. Lá no livro Os Prazeres da Alma, que fala das potencialidades divinas que todos temos, a generosidade, a serenidade, a caridade, a alegria, é uma virtude dos bons espíritos, e é verdade. Em Fortaleza eu fui médico de transporte. Trabalhava na Federação Espírita do Estado do Ceará e apanhava os palestrantes no aeroporto, transportava com o meu carro até o hotel, transportava de volta para o centro de convenções, para o aeroporto. Era médico de transporte e conheci os maiores palestrantes do Brasil. E tive a oportunidade de privar da intimidade muito deles, e todos eram alegres, felizes. Vocês já viram a palestra da Maísa Braga? Que encanto que é! Sempre sorrindo, sempre contando histórias edificantes. Então eu estive ao lado de Valdo Pereira Franco, completou 80 anos no dia 5 de maio, de uma jovialidade, uma alegria encantadora. Raul Teixeira sempre brinca nas suas palestras. Isaías Claro, promotor de justiça da área criminal em São Paulo, de uma doçura, de uma afabilidade impressionante. Alberto Almeida, representante da Federação Espírita na região norte, de um carinho, de um amor que a gente se encanta nas suas palestras. Frederico Menezes, baixinho lá de Pernambuco, mas de um coração gigantesco, cantando os louvores ao Senhor. Todos eles, sem exceção, alegres, espirituosos. Chico Xavier, Zé Raul Teixeira nos disse que dava para subir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa, porque ele adorava contar causas e mais causas, piadas singelas. E Francisco de Assis, o espírito dos mais perfeitos a pisar no solo da terra, era o cantor da alegria, apesar da sua vida sofrida, estava sempre em alegria, o poeta da natureza. E quando ele vai até o deserto, vai até visitar as regiões sagradas onde Jesus esteve, ele adquire o tracoma, uma doença infecciosa na vista, que se não fosse debelada provocava a morte do corpo, para a qual o único tratamento à época era queimar-se os olhos com um ferro ligeiramente curvo, queimando até quase as orelhas. Francisco vai até a cidade de Assis e na praça, diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, cercado por seus companheiros, Freirião e tantos outros, se ajoelha e submete-se ao tratamento. E naquele instante que tem o ferro em brasas aproximar-se dos seus olhos, o que o tornaria cego até o final da vida, ele não chora, não reclama, não abjura o nome de Jesus, mas diz as seguintes palavras: Benevenuto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos queimados, Francisco canta as qualidades do fogo, canta as virtudes daquele instrumento, e canta ao irmão Sol, ao Altíssimo. Freirião desmaia imaginando o sofrimento que ele passava. No final de sua vida, quando era transportado em uma maca pelos seus companheiros, as pessoas se enfileiravam para despedir-se daquele homem santo. Eles têm que dizer a ele: Francisco, por favor, cale-se, porque se você continuar cantando, as pessoas não vão acreditar que você está à beira da morte. Por favor, faça silêncio. E ele cantando: bem-vindo, irmã morte corporal, bem-vindo, irmão Sol, cantava ao Altíssimo, as estrelas, ao irmão Vento. Era um ser em plena comunhão com Deus, meus amigos, porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo.
E nós conhecemos Jesus com tanta profundidade. Que temos o Consolador, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem nos apresentar Jesus de novo, nos trazer a boa nova em toda a sua inteireza, vem nos falar das alegrias, da única fatalidade da doutrina espírita, que é que seremos todos nós um dia puros espíritos superiores, cheios de toda a plenitude e felicidade. A única certeza do espírita é a felicidade. Obrigado, Nazareno. Devido ao nosso tempo, faremos apenas mais uma questão e avaliamos que pedimos desculpa pelas questões que não puderam diretamente ser respondidas, porém percebemos que na falação, na palavra do Nazareno e até mesmo na resposta dessas poucas 3 ou 4 questões, ele atendeu as demais questões. É que a gente se empolga falando Francisco de Assis, né? Mas quem quiser pode mandar para o meu e-mail, tá, pessoal? nazarenofeitosa@gmail.com. Nazareno Feitosa. Então no nosso site tem algumas de nossas palestras também, vocês podem baixar gratuitamente no site, tá? É www.nazarenofeitosa.com.br, tá bom? Quem quiser pode mandar por e-mail, então visitar o site, no site tem e-mail. Ok, Nazareno. E para a última questão temos: como exercitar o auto-perdão se ainda somos tão orgulhosos, não reconhecemos nossos próprios erros e nem mesmo sabemos perdoar ao próximo? Pois é, vai ser um grande desafio para nós. Na hora que nós aprendemos a nos auto-perdoar, nós vamos ser muito mais tolerantes com o nosso irmão que se equivoca. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então é um exercício de humildade, de não querer se comparar com esses grandes seres da humanidade que nós falamos, reconhecer aquele Cristo amoroso, generoso, sempre gentil com os pecadores. Jamais condenou nenhum deles, e ele poderia. E nós não, ao contrário, pegamos o nosso saco de rochas, não é nem de pedras, para arremessar, ainda cheio de tantos pecados, tantos equívocos. Então é um exercício de autoconhecimento, de humildade. Se nós não tivermos essa humildade, esse auto-perdão, nós não vamos conseguir fazer o autoconhecimento, porque vamos enxergar muitas coisas negativas sobre nós e não vamos suportar. Então, na hora que nós aprendemos que Jesus nos ama como somos, que Ele não nos criou antes, que nós não sabemos ainda o que estamos fazendo. Então, esse exercício de humildade, de amor a si mesmo, vai nos auxiliar muito a amar ao próximo, a perdoar o nosso irmão que está em dificuldade. Diria que esse esforço é bendito para nós. Na hora que nós olharmos para todos os nossos equívocos, nossos orgulhos, na palestra sobre autoconhecimento e iluminação interior, nós mostramos várias ferramentas de como realizar essa jornada, porque o Espiritismo fala da importância, mas não diz como fazer. Na questão 919, o Espírito Santo Agostinho diz que é muito importante, nos ensina apenas a revisão diária, analisar todo dia, antes de dormir, se os nossos atos prejudicaram alguém, se a gente fez todo o bem que podia, mas é apenas uma das poucas ferramentas, entre as tantas que temos à nossa disposição, e outras doutrinas não espíritas, o pé-corpo de Eva Perracos, por exemplo. Tem um livro muito interessante chamado O Processo de Autotransformação, da Sociedade Teosófica, do autor Vicente Austin, muito interessante. Todos os livros de Eva Perracos, os livros de Hamed. Nós temos uma série de trabalhos, o Enneagrama, que foi trazido ao Ocidente por Gurdjieff. Tem um livro chamado Enneagrama, As 9 Faces da Alma. São classificações psicológicas para nos ajudarem a nos autoconhecer e vamos reconhecer muitos problemas na nossa intimidade. Mas com esse exercício de amor a si mesmo, de aceitar as nossas imperfeições, vamos ser muito mais indulgentes. Vamos poder praticar, enfim, a verdadeira caridade, a questão 886. Benevolência para com todos, ver a todos com bons olhos. Indulgência para com as imperfeições alheias, para o desconto para as imperfeições dos nossos irmãos. E o mais extraordinário de todos, o perdão incondicional das nossas ofensas. Ora, se Jesus nos convida a perdoar ao nosso irmão, ao nosso inimigo, quanto mais a nós mesmos. É uma prova de amor a si, ao próximo, para podermos finalmente amar a Deus em toda a plenitude. Nazareno, em nome do público todo presente, com toda certeza, e de nós que representamos a comunidade espírita, somente temos a agradecer
por mais esta apresentação tão brilhante, e com certeza, e muito vai contribuir com as nossas reflexões para que possamos promover verdadeiramente esse auto-perdão. Então agradecemos e ainda explorando você mais um pouco, pedindo para fazer a prece final. Só que antes disso, queremos agradecer também ao pessoal do apoio, ao Alberto, Fabiane, Elaine, Roberta, ao Nilson e ao Ivenir que cuida do som. São pessoas que com certeza também muito colaboram com a realização deste evento. E a vocês, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E lembrando que teremos novamente em Nazareno no próximo dia 20 de novembro, quando nos falará sobre a depressão em Jesus, o maior psicólogo do mundo. Nazareno, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu esqueci de fazer mais uma propaganda, pessoal. Lá fora nós temos esse broxinho, que é um pezinho de um bebê de apenas 10 semanas. Toda a renda dele revertida para a campanha em defesa da vida contra a legalização do aborto. E a gente fez uma promoção. Quem comprar o broxinho por R$10 ganha um CD contendo a palestra da doutora Marli Virginia, católica, a maior especialista em defesa da vida do Brasil. Foi ela quem apresentou aqui na Câmara dos Deputados para o representante do Ministério da Saúde. Ela fez lá na Federação do Instituto Federal. E tem uma palestra nossa, Consequências Espirituais do Aborto, dentro do mesmo CD. Quem comprar 2 broxinhos por R$20, toda a renda revertida, ganha um DVD contendo essas 2 palestras e mais a palestra de hoje, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, gravada lá em Fortaleza, no Ceará. Então, mais alegria, né, que estava na minha terra, apesar da imensa alegria de estar aqui com vocês, poder estar nessa casa que faz um trabalho tão bonito. Então vamos ficar bem à vontade, vamos serenar nossas mentes, respirar fundo e agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos, agradecer à nossa família pela oportunidade da vida, agradecer por essa sublime oportunidade, Senhor, por ter esse tesouro em nossas mãos, que é a doutrina dos Espíritos, por termos a honra de estarmos ao lado desse exército, cuja bandeira é a bandeira do amor, da caridade, da ternura. Te agradecer, Senhor, pela sublime honra de estar ao lado, ainda que dando passos trôpegos e pequeninos, mas seguindo esse gigante que é a dor do desejo de Inês Cavalcante. De estar ao lado de Francisco Cândido Xavier, de homenagear o nosso pré-claro codificador Allan Kardec, Eurípides Bastimuto, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, de termos a honra, Senhor, de estar ao lado de Joana de Ângeles, do Espírito Mengueira, de irmã Sheila, de nos recordar dos grandes trabalhadores, como Leon Denis, Gabriel Delane e William Cruz, de termos essa honra, Senhor, de conhecer o Espírito Emmanuel, André Luiz, e tantos benfeitores do mundo maior, que através das mãos iluminadas do nosso querido Chico vem até nós, para nos falar de Ti, que é a grande estrela que veio iluminar a terra para nos falar do amor, da caridade, do perdão, para nos falar que nos ama incondicionalmente, dando-nos a maior prova de amor que existe, porque amor maior não há do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua vinda a este planeta. Muito obrigado, Senhor, pela depressão que nos ajuda a nos melhorar a cada dia, a nos curar o orgulho e o egoísmo. Muito obrigado pelo Teu perdão infinito, pela Tua misericórdia. Dá-nos as forças necessárias. Dá-nos o empenho, a dedicação do trabalho no bem, em favor do nosso semelhante. Porque a cada um desses pequeninos que fizeres, é a mim que o fazeres. Muito obrigado, Senhor, pela honra nesta vida, de alçarmos a bandeira da caridade, de nos declararmos espíritas e seguirmos o Teu Evangelho de luz. Obrigado por Maria Santíssima e por tantos outros trabalhadores do bem, pelo Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. Que Ele nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre, meus irmãos. Muita paz. Aqueles que vão se beneficiar do passe, pedimos que permaneçam
sentados, em prece, quando serão chamados. Uma boa noite e até o próximo encontro. Pessoal, CD é melhor que o DVD, tá? CD a gente escuta no carro, no engarrafamento. O DVD a gente só assiste uma vez, depois que é a novela, o Big Brother, o futebol, o jornal, o CD é melhor. Quem quiser levar o CD é mais barato e é melhor, tá bom? Obrigado.